Dando continuidade ao nosso terceiro exercício, uma companhia que deve transportar mercadorias e tem um cliente, nesse caso esse cliente ele precisa para transportar os seus produtos 16 metros cúbicos de espaço refrigerado e 12 metros cúbicos de área não refrigerada. Então essa companhia de transporte ela tem dois tipos de caminhão, o tipo A com 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 3 metros cúbicos de espaço não refrigerado, e o caminhão do tipo B, com 2 metros cúbicos de espaço refrigerado e 1 metro cúbico de espaço não refrigerado. Essa empresa também ela sabe que uma viagem do caminhão tipo A consome 1.100 litros de combustível e uma viagem do tipo B 750 litros de combustível. Então nós devemos determinar quantas viagens eu vou necessitar de cada tipo para atender as necessidades do cliente com o menor consumo possível de combustível. Né? Então, voltando para aquele nosso processo, nós sabemos então que eu tenho que determinar qual que é o objetivo, nesse caso eu também deixei bem claro, né? Que é a quantidade de viagens que cada tipo de caminhão deve realizar. Com base nisso, o meu objetivo é minimizar o consumo de combustível. Então, esse seria a nossa primeira etapa, né? Que seria, então, determinar as variáveis de decisão, quantidade de viagens de cada tipo de caminhão, o tipo A e o tipo B, e a nossa função objetivo, que é minimizar o custo. Nesse caso, o nosso custo é consumo de combustível. Então, ele é relativamente tranquilo, né? Encontrar essas informações. Só deixar claro, né, que esses exercícios iniciais, normalmente, eles podem parecer e são mais simples, né? É até uma necessidade de, aos poucos, você se adequando com a metodologia. Depois, ao longo do tempo, vocês vão ver que mesmo uma situação, um caso com uma quantidade maior de informação, você consegue facilmente identificar os componentes. Né? Então, uma vez que nós determinamos então a nossa função objetivo, vamos apresentar ela aqui, né? Que é o consumo dado a partir das quantidades de viagem de cada tipo de caminhão. Então, cada caminhão do tipo A consome 1.100 litros, cada caminhão do tipo B consome 750 litros, então eu consigo calcular qual é o consumo total a partir da quantidade de viagens do tipo A e do tipo B. Esse consumo é que eu quero minimizar. Então, as variáveis que eu tenho sob controle, né, são as quantidades de viagem. Né? Todo o resto é fixo ou é dado. Né? Então, a função custo, né, nesse caso é consumo, minimizar quantidade de viagens. E uma vez que nós temos a função objetivo calculada, né, nós podemos então pensar nas restrições. Né? Então, nesse caso, a restrição está relacionada ao espaço refrigerado e espaço não refrigerado disponível. Então, esse é obtido indiretamente a partir das quantidades existentes em cada caminhão. Né? Então, qual que é o espaço que eu tenho refrigerado? 2 vezes a quantidade de caminhões do tipo A mais 2 metros cúbicos vezes a quantidade do tipo B. Né? Então, a quantidade de espaço refrigerado, ela obrigatoriamente tem que ser maior que 16, que é o que eu necessito para transportar as mercadorias do cliente. Né? E de forma similar, eu tenho o espaço não refrigerado. Né? Então, 3 metros cúbicos por viagem do tipo A e 1 metro cúbico por viagem do tipo B. Então, se eu somar a quantidade, o espaço não refrigerado, eu tenho que pelo menos ter 18, que é o que o meu cliente necessita. Né? E eu tenho também as não negatividades. Né? Então, a gente já viu que isso é uma questão técnica, né? Para atender a um problema normalmente do software que vai resolver o problema posteriormente. Né? Mas é interessante a gente já colocar ele no nosso modelo. Né? Então, as restrições que a gente viu, basicamente, elas estão relacionadas com quantidades contratadas têm que ser transportadas. Né? Então, por isso, maior ou igual. Né?
e as quantidades de viagem de cada tipo não pode ser negativo, né? É aquilo que a gente já tinha discutido. Então, o que a gente tem que fazer agora é juntar a informação da função objetivo com a restrição para poder, então, chegar no nosso modelo de programação linear, né? Que seria o quê? A função objetivo, minimizar o consumo, sujeito às restrições relacionadas com o espaço refrigerado e o não refrigerado. Então, mais uma vez, né, o processo ele é basicamente o mesmo sempre, né? Então, a única mudança de um problema para o outro é vocês, dentro daquele contexto, conseguir extrair as informações. Então, esse seria a resposta do terceiro exercício, né? Então, agora, como a gente tem feito nos outros, deixa um exercício que pode ser desenvolvido para a gente poder corrigir numa apresentação subsequente. Que seria esse problema do sapateiro, né? Então, esse aqui já é o objetivo desse exercício aqui, a gente vai discutir na apresentação posterior quando a gente trabalhar com isso. Mas vocês vão ver que basicamente ele está relacionado com a forma como a informação é apresentada, né? Então, nesse caso, você tem um sapateiro, ele pode fazer cintos e sapatos. Ele tem os recursos couro e tempo. E você deseja saber qual é a quantidade que ele deve produzir de cada tipo dos produtos para maximizar o lucro. Nesse caso, a produção é por hora. Tá? Esse seria o exercício 4.